Bien, ya estamos en el horario. Vamos a hacer una oración ahora para iniciar con la gracia de Dios. Estamos aquí con la Santísima Virgen María nos acompañando, varias personas que nos acompañan. Entonces, para dar realmente ahora el inicio, vamos a hacer primero la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Meus estimados amigos, bem-vindos a nuestro inicio de nuestro curso, Conociendo la Biblia, esse curso que nós estamos com bastante esperança, que podemos transmitir essa palavra de Deus e todos nós queremos conhecer bem a palavra de Deus e pô-la em prática, porque nosso Senhor Jesus Cristo falou exatamente isso, conhecer a palavra de Deus e pô-la em prática. Estamos aqui também com a alegria de que, además de estar transmitindo desde Peru para várias partes do mundo, nos está acompanhando também o canal de los Heraldos del Evangelio en Uruguay, está retransmitiendo el canal de los Heraldos del Evangelio Uruguay, y el canal de los Heraldos del Evangelio de Costa Rica también están retransmitiendo. Es una alegría para nosotros tener todos los amigos reunidos aquí en este momento, en que vamos a dar inicio a nuestro curso Conociendo la Biblia. Conociendo la Biblia es un curso muy importante porque conocer lo que es verdaderamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Pero antes de iniciarmos nuestro tema, vamos cerrar um pouco esta puerta para explicar para alguns que não nos conhecem todavia quem são os heraldos do Evangelho. Algumas pessoas estão entrando agora, ou os que vão assistir depois em deferido também, querem saber quem são os heraldos do Evangelho. A maioria de vocês, evidentemente, já conhecem a los heraldos, pero há alguns que talvez não conozcam a los heraldos, seria bueno que puedan conhecer. Os heraldos do Evangelho somos uma associação de direito pontifício, internacional de direito pontifício, fundada por el Monsenhor Juan Escognamiglio Clá Díaz. Monsenhor Juan Clá Díaz é brasileiro, graças a Deus está com nós em Brasil, é nosso fundador, uma pessoa de uma entrega completa à Santa Igreja, de uma fidelidade completa à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e uma pessoa totalmente entregada ao serviço de Deus. Monsenhor Juan Clá Díaz foi discípulo del professor Plínio Corrêa de Oliveira, o professor Plínio Corrêa de Oliveira, um católico totalmente dedicado à Santa Igreja, um líder católico de fama internacional. Eu tive a graça de conhecê-lo personalmente, de conviver com ele, incluso ele foi meu padrinho de confirmação, isso para mim é uma alegria, me sinto emocionado só de recordar a pessoa do Dr. Plínio, e portanto, Monsenhor Juan Clá funda os Heraldos do Evangelho em Brasil, para hacer una divulgación del Evangelio en todo el mundo. Heraldos del Evangelio. ¿Dónde nace esta palabra, ese nombre, Heraldos del Evangelio? En la propia Biblia. La propia Biblia dice que nosotros debemos proclamar el Evangelio. El heraldo es aquel que proclama, aquel que lleva el Evangelio a las otras personas. Y por tanto nosotros tenemos esta misión. Pero, ojo, heraldos del Evangelio no somos solo nosotros. Heraldos del Evangelio son ustedes. Todos os cristianos são verdadeiros heraldos do Evangelho. E, portanto, essa missão, hacemos um apostolado com famílias, com jovens, com ninhos, visitamos hospitais, visitamos as casas de formação das pessoas, temos sacerdotes também, temos irmãos, temos irmãs, e todas essas pessoas que estão dedicadas ao serviço da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Muitas vezes alguns perguntam, e já quando estávamos anunciando nossa divulgação, algumas pessoas já perguntavam sobre o hábito que usam os heraldos do Evangelho. Alguns já conhecem o hábito, temos um hábito assim muito característico.
E é um hábito que foi idealizado por Monsieur Ronclá, creio eu, com a inspiração do Divino Espírito Santo, porque o hábito constitui, em primeiro lugar, de um escapulário, que é o escapulário del Carmen, porque a devoção de Monsieur Juan nasceu exatamente quando ele conheceu a Dr. Plínio em la Basílica del Carmen, porque o Dr. Plínio era prior da Ordem Terceira del Carmen, e Monsieur Juan depois também entrou para a Ordem Terceira del Carmen. E vocês sabem disto, que a devoção à Virgem del Carmen é muito antiga, é a devoção mais antiga da Igreja, à Virgem Maria. E essa é uma das ordens religiosas dedicadas à Virgem Maria mais antigas também dentro da Igreja. E por isso usamos o escapulário del Carmen. A túnica também tem o color que é del Carmen, da capa que usavam os terciários carmelitas. E temos aqui nosso símbolo, aqui ustedes não sei se dá para ver bem aí, que é nosso símbolo que está as três devoções principais, o Santíssimo Sacramento, a Santíssima Virgem Maria, aqui representado bajo a invocação da Virgem de Fátima, e o Papado. Portanto, os três vínculos que temos com o Senhor, o Santíssimo Sacramento, a Santíssima Virgem Maria e o Papado. Temos também a la cintura uma cadena, aí não dá para vocês verem agora, pela maioria de vocês já conhecem, uma cadena que simboliza nossa consagração de amor à la Santíssima Virgem Maria. Também levamos o Santo Rosário, não necessita explicar o Santo Rosário, e a Cruz de Santiago. A Cruz de Santiago que é o apóstolo que ha levado o evangelho mais lejos em sua época. Se acuerda que Santiago, durante a vida todavía de la Santíssima Virgem Maria, Santiago se foi a Espanha, o que hoje é Espanha, na época não era Espanha isso, mas hoje já é Espanha, e aí começou sua evangelização. E por isso temos esse apostolado de Santiago, essa devoção a Santiago como o primeiro apóstolo que levou o evangelho mais lejos. E os colores também são três colores que são interessantes. Primeiro, o rojo de la sangre de nosso Senhor Jesucristo, o rojo de la entrega completa a Deus, o dorado del amor a la Escritura y del amor a la Santa Iglesia, los ideales de la Santa Iglesia, y el blanco de la castidad. Y por tanto tenemos esta cruz que es grande, que toma toda la persona para demostrar que nosotros debemos entregarnos por inteiro a nuestro Senhor Jesucristo. Así como Cristo murió por nosotros en la cruz, nosotros también nos entregamos totalmente a Él. Y una cosa curiosa, muchas veces se preguntan, es porque hay esa flor de lis en las puntas de la cruz, aquí ustedes pueden ver, hay una flor de lis. ¿Por qué esto? ¿Qué significa esa flor que hace una flor en las puntas de una cruz? Ellas nos enseñan que la cruz nosotros no levamos con tristeza, sino con alegría. Entonces, por eso que tenemos esa cruz con esas flores de lis colocadas aqui. Bem, aqui, a hora que vocês já conhecem os heraldos do Evangelho, vou fazer uma pequena apresentação sobre a pessoa que vai falar com vocês. Eu sou o hermano Alexandre Cavalcanti, Alexandre José Rocha de Holanda Cavalcanti, um nome largo, mas a gente me chama como Alexandre Cavalcanti, hermano Alexandre Cavalcanti. Sou brasileiro, graças a Deus, sou brasileiro, e também, graças a Deus, vivo em Peru há alguns anos já, he venido para estudar aqui em Peru, e estou aqui por enviado por meus superiores e muito contente de estar nessa parte também. Eu sou bacharel em teologia, em Sagrada Teologia, por la Pontifícia Universidade Bolivariana de Medellín. Sou maestro em teologia também, por la Faculdade de Teologia Pontifícia e Civil de Lima, com menção em teologia dogmática. Sou também licenciado por la mesma faculdade e também sou doutor em Sagrada Teologia, por também a Faculdade de Teologia Pontifícia e Civil de Lima, que é a faculdade mais antiga de América, porque foi fundada em 1548. E, portanto, vocês veem, alguns poderiam pensar, pero alguns que não conhecem os heraldos, serão católicos, não serão católicos, vem um pouco diferente. Bem, querem ser tranquilos, vocês veem aqui, exatamente, toda a minha formação foi em universidades pontifícias e, portanto, não há dúvida que he aprendido da Igreja Católica, amo a Igreja Católica e minha vida está dedicada à Santa Igreja Católica. Bem, hecha esta apresentação, nós já podemos abrir um pouquinho essa porta que está cerrada aí para entrar exatamente em nosso tema, que significa a Bíblia. É interessante saber o que significa a Bíblia. Essa palavra Bíblia é uma palavra tão interessante, tão importante e que nós devemos é o centro de nosso estudo el dia de hoje. Muito bem, então aqui
entramos justamente em nosso tema, a palavra Bíblia. O que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia procede do grego biblion, isso é conhecido, que significa originalmente livro, rollo, ou incluso papiro. Você sabe que o papiro foi o primeiro papel da história. Hoje em dia temos o papel, né, todo branquito e tal, mas para ser o papiro na época era muito complicado e se fazia exatamente com uma planta que originária de Egipto, chamada exatamente dessa cidade, e por isso vem esse nome de papiro. E o papiro, portanto, também se chamava biblion al papiro, mas normalmente a palavra biblion se utilizava mais para os rollos de las escrituras ou para os livros. Alguns autores dizem incluso que libritos ou conjunto de livros. E aqui vem um ponto interessante. Uma palavra que pode dar ao mesmo tempo uma interpretação de um livro, como pode dar a interpretação de vários livros. A unidade da escritura. Aqui já vamos guardando um tema que vamos tratar daqui a pouquinho, que é a unidade da escritura. As sagradas escrituras, a Bíblia, devem ser consideradas como um único livro. São 73 livros. São 73 livros com temas bem diferentes. Nós vamos estudar cada um desses livros, Deus mediante, pero devemos sempre estudá-los em conjunto. Não podemos separar um livro de outro. Separar um livro de outro, dizia o Papa Benedicto XVI, seria como dissecar um cadáver. Um cadáver, assim os estudantes de medicina, dissecam um cadáver para estudar um cadáver. A Bíblia não se estuda como um cadáver. A Bíblia não é letra muerta. A Bíblia tem espírito. A Bíblia é inspirada por el Espírito Santo. E, portanto, aqui devemos considerar que essa unidade das Sagradas Escrituras vem de um ponto essencial, a inspiração do Espírito Santo. E vamos estudar o que significa a palavra inspiração, o que significa a palavra revelação. Bem, por isso se passou a utilizar, como a palavra Bíblia, se podia utilizar para outros livros também, se passou a utilizar essa expressão mais específica, a Bíblia Sagrada, ou a Sagrada Bíblia, para especificar o livro que contém a palavra de Deus. Pero a palavra de Deus é expressada com forma humana, de modo que o homem pueda entender. Então, Deus quis expressar sua palavra, pero de forma humana. A Bíblia, como sabemos, é uma grande obra literária. Estamos iniciando o conhecimento da Bíblia. Evidentemente, algumas coisas que estamos mencionando agora, alguns de vocês já conhecem, mas outros não conhecem. Então, é interessante que comecemos sempre por el começo, não? É uma grande obra literária, é um livro único. Aqui vamos señalar este ponto. É um livro único, que transcende ao ser humano. Portanto, ojo, a Bíblia não é algo menos que o homem. Se eu tenho um livro de matemáticas, é menos que eu. Eu tenho um livro, não sei, de literatura, é menos que eu. Não transcende a minha persona. Pero a Bíblia não. A Bíblia transcende a nós outros, porque a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia transcende essa capacidade do ser humano e por isso que a Bíblia é inagotável. Podemos estudar a Bíblia a vida inteira e nunca podemos agotar o estudo da Bíblia. A Bíblia é inagotável. Esse é o sentido interessante. A Bíblia não pode ser comparada com nenhuma outra obra literária. A Bíblia não pode ser comparada com outro livro comum. Não, a Bíblia é um livro único, porque en él se encuentra esta relación íntima de lo que se refere a Deus e ao homem. A relação de Deus com o homem se dá exatamente através da Bíblia. E é por isso a importância das Sagradas Escrituras e de que nós outros conozcamos bem as Sagradas Escrituras. Porque quando conhecemos bem as Sagradas Escrituras, aí podemos entender as coisas de Deus. Muitas vezes, nós podemos pensar, podemos ter pessoas que nos hablam equivocadamente das Sagradas Escrituras. Encontramos muitas vezes pessoas de outra religião que nos hablam, não, porque a Bíblia disse isso, porque a Bíblia disse aquilo, porque os católicos não sei quanto. E uma discussão tremenda. Fazendo a divulgação aqui desse curso que nós estamos iniciando agora, quantos protestantes criticando e dizendo coisas, pero uma coisa de ouvir, uma unidade entre os protestantes impressionante. A carga de ódio que eles têm em seu coração. Deus mío, como me quedei impressionado com a carga de ódio, como falam contra os católicos. Não todos, não todos. Há alguns que incluso disseram que querem participar do curso. Disseram, eu sou protestante, pode participar? Sim, claro, graças a Deus, será bem-vindo. Portanto, há também alguns que
que desejam acompanhar, não há problema algum, pero outros uma carga de ódio tremenda. E isso é uma coisa que não é boa, porque exatamente a Bíblia está centrada no amor. ¿Por qué se da la revelación? Porque Dios ama a los seres humanos, Dios ama a su creación, entonces se transmite el amor. La Biblia es un libro de amor, un libro que trascende al ser humano. Por tanto, é importante que nós tenhamos esse conhecimento da Sagrada Escritura, porque a Bíblia não pode ser comparada com nenhuma outra obra literária, como decíamos anteriormente. E vamos seguir aqui, porque a Bíblia sabemos que é, sem dúvida, a obra mais editada da história humana. Não existe outro livro tão editado, tão copiado quanto as Sagradas Escrituras. Porque antes que existisse a imprenta, você sabe que a imprenta foi criada por Gutenberg, antes disso, a Bíblia já era o livro mais copiado de toda a história. Porque nessa época se copiava a Bíblia parte por parte. Toda a Bíblia, imagina que era copiar tudo à mão, e com Gutenberg se inicia a imprenta, e hasta hoje a Bíblia é o livro mais divulgado, mais editado, mais leído e, aqui vem o ponto, mais estudado. Porque a Bíblia nós não podemos só ler. A Bíblia nós temos que ler, estudar e amar. Utilizar o estudo da Bíblia o que nós chamamos a Lectio Divina. E, portanto, aplicar ao estudo da Bíblia 3 potências de nossa alma. Primeiro, a inteligência. Nós vamos conhecer e, portanto, entender o sentido literal da Bíblia, entender o contexto histórico em que a Bíblia está escrita. Depois, devemos também aplicar, depois da inteligência, aplicar nossa voluntade. Nossa vontade que vai dizer, isto sim se aplica à minha vida e eu vou viver isto. E por último, a graça divina, que vai vir desde o início, devemos pedir desde o início. Por isso que quando leemos a Bíblia, devemos ler com esse sentido espiritual. Compreender o texto, pedir a graça de Deus e aplicar o texto a nossa vida. Porque a Bíblia é fundamental não só para cada ser humano, sino para a humanidade inteira. Se vocês miram um pouquinho a história da humanidade, a antiguidade, o tema de los escravos, como se tratavam os escravos, a maldade humana que sempre ha existido, pero que era uma coisa tremenda ao início da história humana, a esclavitud, como decíamos, o maltrato, como se matava gente por qualquer coisa, e a partir de nosso Senhor Jesucristo, como a sociedade começa a cambiar. E essa influência sobre a sociedade se dá exatamente sobre a Sagrada Escritura, porque, claro, dentro das condições da época, onde os povos que tinham menos problemas, era exatamente o que tinha o Antigo Testamento, o povo elegido por Deus. Portanto, a Bíblia também é fundamental não só para a religião, sino para a própria humanidade. A Bíblia é central para a sociedade humana, sendo a obra que mais contribuiu para configurar a cultura da humanidade. Desde os começos do cristianismo, a Bíblia sempre ha sido a base de nossa vida espiritual. Portanto, nossa vida espiritual tem como base as Sagradas Escrituras e a predicação da doutrina cristiana se basou sempre na Escritura. Aqui falamos uma palavra interessante, a predicação. Guardem isso quando vamos falar daqui a pouquinho sobre o tema da tradição, porque a Bíblia começa com predicação e depois se põe por escrito. Quando iniciamos, a hora que estamos iniciando nosso curso sobre as Sagradas Escrituras, é fundamental que entendamos um conceito, o conceito de revelação. O que significa revelação? Vamos analisar um pouquinho essa palavra, a definição da palavra revelação. A revelação é a autocomunicação que Deus ha hecho de si mesmo a los hombres. Portanto, Deus se autocomunica, Ele comunica suas verdades, comunica seus mistérios ao homem, e todas as verdades necessárias e convenientes para nossa salvação. Portanto, o primeiro conceito que vamos aprender no dia de hoje é o que significa a revelação, a autocomunicação de Deus. Mas essa autocomunicação de Deus se dá por uma palavra chamada condescendência de Deus. Vamos pôr aqui por escrito a palavra condescendência de Deus. Deus condescende com o ser humano. Deus não ganha nada com isto. Algumas pessoas fazem coisas só por interesse. Não, Deus não ganha nada com revelar-se. Deus revela por amor à humanidade. Exatamente por esse amor à humanidade é que Deus quer revelar-se ao ser humano. Ao revelar-se a si mesmo,
Deus quer fazer de los homens capazes de uma resposta. Portanto, aqui temos uma doble dimensão que é interessante considerar. Essa doble dimensão de chamada e resposta. Isso é importantíssimo quando leemos a Bíblia. A Bíblia não é um livro que eu corro simplesmente para ler e aprender algo. Não. A Bíblia constitui uma chamada de Deus e pede, portanto, uma resposta do ser humano. Essa dimensão de chamada e resposta é importantíssima quando abrimos uma Bíblia para ler. E, portanto, devemos considerar sempre esse aspecto de chamada e resposta, porque através da Bíblia podemos conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, podemos amar a Deus. Portanto, aqui vem outro conceito interessante, conhecer e amar. Dizia São Agostinho, para conhecer, eu necessito amar, pero para amar, eu necessito conhecer. Portanto, há uma interrelação entre conhecer e amar que é muito importante. E Monsieur Juan Clau nos explicava de uma maneira bastante interessante. O que é mais importante, conhecer ou amar? Quando algo é superior à pessoa, ao ser humano, é mais importante amar. Quando algo é inferior ao ser humano, é mais importante conhecer. Então, por exemplo, eu tenho aqui um relógio para poder controlar meu horário e terminar o horário exato. Se tenho um relógio, eu devo amar o relógio? Não. Eu devo conhecer, saber como funciona, etc., saber usá-lo, mas não amar. Eu devo conhecer. É mais importante conhecer que amar. Por exemplo, é dinheiro. É mais importante conhecer, saber como usá-lo com cautela, com moderação, e não amar o dinheiro. Mas quando algo é superior ao ser humano, aí é mais importante amar. Pero, se eu amo, eu devo conhecer. Evidentemente. Eu não posso dizer que amo, pero não quero conhecer. Não. Então, se eu amo, eu quero conhecer. Portanto, essa doble dimensão entre conhecer e amar, que é mais allá do que seriam por nossas próprias forças. Então, com a Bíblia, nós podemos conhecer a Deus de um modo muito superior a lo que seríamos capazes por nossas forças naturais. Bien, la palabra revelación, ¿de dónde viene esa palabra revelación? Revelación viene de revelatio en latín, que significa sacar el velo. Entonces imagina una persona que está cubierta con el velo y sacó el velo. Entonces revelar significa sacar el velo. En griego, revelar se utiliza la palabra apocalipto. De ahí viene la expresión apocalipsis. Algunos piensan que Apocalipse sería el fin del mundo. Apocalipse es el fin del mundo. No, no, no. Apocalipse no es el fin del mundo. Apocalipse, en primer lugar, es un libro de la Sagrada Escritura, pero la palabra Apocalipse significa revelación. Ahora, como San Juan, en su revelación, habla sobre cómo será el final de los tiempos, se asoció la palabra Apocalipsis al final de los tiempos. Pero Apocalipse significa, literalmente, revelación. Portanto, ¿qué significa revelar? Sacar el velo para poder conocer aquilo que nosotros no conocemos. Y aquí ustedes ven que en la presentación se habla de un tema importante que es la Biblia llamada de los 70, o Septuaginta, que es la Biblia en griego. Outro tema que nós vamos tratar com vocês, les contar como ha nascido essa Bíblia grega, pero isso já é um tema posterior que nós vamos tratar. Bien, agora entramos aqui no que é a revelação natural e a revelação sobrenatural. Então, quando começamos a falar em revelação, podemos considerar duas dimensões da revelação. A revelação natural e a sobrenatural. O que seria a revelação natural, também conhecida como revelação cósmica? A palavra cosmos, hoje em dia se utiliza para muitas coisas. O que significa cosmos? Cosmos vem do grego cosmos, que significa a criação, todo o que é criado, todo o material, todo o universo. E, portanto, aqui já entendemos um ponto inicial. Deus não se revela solo por palavras. Deus não se revela solo por escrito. Deus se revela inicialmente através da criação. Quando eu miro um panorama bonito, está representado aqui um bonito panorama com o sol que nasce por detrás de los árvores, eu começo a pensar tanta coisa bonita e digo, quem ha criado tudo isto? Deus. Então, a própria criação é uma manifestação de Deus, é uma revelação divina. A primeira forma de revelação divina exatamente se dá através da
manifestación natural de Dios, a través de las cosas criadas. Y aquí es el primer punto, según Santo Tomás de Aquino, por el cual nosotros vamos a conocer a Dios, a través de las cosas criadas. Dios trasciende al ser humano. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? Primero, el punto de partida, a través de las cosas criadas. ¿Cómo yo puedo conocer, por ejemplo, un autor que vivió en siglos pasados? A través de sus obras. Portanto, por las obras, Santo Tomás de Aquino, acabo de citar Santo Tomás de Aquino, ¿cómo puede saber quién era Santo Tomás de Aquino? Primero por sus obras. Y Dios, portanto, se manifiesta en primer lugar por sus obras, por la creación. Eso llamamos la revelación natural o revelación cósmica. Entonces, a través del mundo criado, Dios se manifiesta. Y ahí sí encontramos esa primera manifestación de Dios, que puede hacernos conocer a Dios por lo que llamamos el conocimiento ascendente. Conocimiento ascendente. Daqui a pouco vamos falar sobre o conhecimento ascendente. E o que seria, portanto, já hablamos da revelação natural, agora, o que significa a revelação sobrenatural? A revelação sobrenatural é aquela por la qual Deus se revela e se dá ao homem. Deus se hace conhecer por palavras e por obras, por palavras e por ações, revelando su mistério. Aqui vem um ponto importante, o mistério de Deus. Nós sabemos que os seres humanos são capazes de muitas coisas. Se desenvolve bastante a tecnologia, conhecemos muitas coisas, mas há coisas que o ser humano não alcança a conhecer. E essas coisas que transcendem a possibilidade do ser humano, superam a possibilidade de conhecimento do ser humano, chamamos os mistérios. Os mistérios que Deus revela em las Sagradas Escrituras. Então, Deus revela plenamente esse desígnio que Ele tem de amar a los homens, enviando a su Hijo e ao Espírito. Então, temos uma primeira fase em que Deus vai revelar a doutrina, Deus vai revelar sua palavra, pero tudo isso vai preparar para o momento central da história humana, onde Deus vai enviar a su Hijo, que é a palavra de Deus que se hace homem. Então, nosso Senhor Jesucristo, que viene junto com o Espírito Santo, para hacernos verdadeiramente hijos de Deus. E, portanto, o cumprimento e a plenitude do Antigo Testamento se dá em Cristo, em quem se realizaram as profecias. Aqui temos um ponto bastante importante que devemos considerar, que é a centralidade cristológica das Sagradas Escrituras. Esse primeiro ponto que nós devemos ter em vista quando leemos, sobretudo, o Antigo Testamento. Muitas vezes é difícil entender o Antigo Testamento. Vemos, por exemplo, a toma de Jericó por Josué, e que manda matar todas as pessoas e tal. Uno se queda um pouco apavorado com isto. O que passa aqui? E é difícil entender. Evidentemente, primeiro devemos considerar as circunstâncias da época, mas também devemos considerar que isso é uma preparação, faz parte de um conjunto preparatório de formação de um povo, que vai dar origem a nosso Senhor Jesucristo. Portanto, todo o Antigo Testamento solo se pode entender corretamente bajo uma iluminação cristológica. Quando eu leio, entendo, interpreto o Antigo Testamento bajo essa iluminação cristológica, aí sim, iluminado por a pessoa de nosso Senhor Jesucristo, eu posso entendê-lo. O Novo Testamento, por supuesto, já é a vida de nosso Senhor Jesucristo, já é a predicação de nosso Senhor Jesucristo. Portanto, o princípio inicial que devemos ter presente é que toda a Bíblia sempre se deve considerar, em primeiro lugar, esta centralidade cristológica em las Sagradas Escrituras. Portanto, há uma dimensão que chamamos cristológica central em todas as Escrituras. Como nos disse São Mateus em seu Evangelho, disse: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Interessante isso. Então, como nós podemos conhecer o Padre? Os do Antigo Testamento podiam conhecer o Padre corretamente? Não podiam conhecer corretamente, completamente. Vamos conhecer a partir de Cristo, porque nosso Senhor Cristo vai dizer: nadie conoce al Padre sino el Hijo. E aqueles a quem o Hijo quiere revelar. Portanto, nosso Senhor Jesucristo vem para trazer o que chamamos a plenitud de la revelación. La revelación se hace plena a través de nuestro Jesucristo. Aquí tenemos un punto también importante. Cristo es la plenitud de la revelación y es el mediador de la revelación.
Por isso nos diz a Constituição Dei Verbum. Aqui vamos fazer uma interrupção interessante para explicar para vocês que é a Constituição Dogmática Dei Verbum. Há muitos documentos do magistério da Igreja sobre as Sagradas Escrituras. São diversos documentos sobre as Sagradas Escrituras e, evidentemente, só um especialista poderia profundizar em todos os documentos das Sagradas Escrituras. Mas para vocês que nos estão acompanhando e que querem conhecer um pouco mais, o documento mais recente sobre as Sagradas Escrituras é, sim, de uma importância maior. Há outros mais recentes, pero de uma importância mais central dentro da Igreja, é justamente a Constituição Dogmática Dei Verbum. Dei Verbum é uma constituição do Concílio Vaticano II que habla sobre a revelação divina e, portanto, as Sagradas Escrituras. Evidentemente, os papas posteriores han escrito encíclicas interpretando, analisando e explicando Dei Verbum e, portanto, também tem sua importância. Mas vamos basar nosso estudo em la Dei Verbum, que nos afirma algo bastante interessante aqui, o tema de la Dei Verbum. Dei Verbum vai dizer: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Portanto, Deus se revela a sí mismo y da a conocer el misterio de su voluntad, mediante la cual los hombres, por medio de Cristo, verbo encarnado, tienen acesso ao Padre. Portanto, conhecendo a Escritura, conhecemos a Cristo, através de Cristo conhecemos ao Padre. E aí vem uma frase aqui importante: os que estão tomando apuntes, recomendo que tomem apuntes, porque depois se olvidam do que falamos. Os que estão tomando apuntes podem subrayar aqui: consortes de la naturaleza divina. Nos hacemos consortes de la naturaleza divina, é dizer, nos unimos de tal maneira que podemos ter, de certa maneira, a naturaleza divina em nós. A isso que nós chamamos a graça, a isso que nós chamamos a los católicos, a los cristianos, que nós podemos dizer que somos cristianizados, somos divinizados por a graça divina. Essa co-naturalidade, esse consorte com a natureza divina, justamente Deus nos ha permitido através de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos traem para nós que? A palavra de Deus. Então, o que significa palavra de Deus? A palavra de Deus, ou Debar Yahvé, em idioma hebreu. Aqui é interessante, quando falamos do idioma hebreu, vamos fazer uma pequena interrupção para falar os idiomas que encontramos nas Sagradas Escrituras. Isso é interessante saber quais são os idiomas que foram escritos nas Sagradas Escrituras. Vamos encontrar basicamente 3 idiomas: o hebreu, o arameu e o griego. O hebreu é o idioma onde está escrito a maioria dos livros, sobretudo do Antigo Testamento. Depois, o arameu era um derivado, para dizer assim, do hebreu. O hebreu seria a língua oficial e o arameu a língua que a gente conversava. E por isso que os evangelhos que já foram escritos em grego citam algumas palavras em arameu. Temos em los evangelhos 26 vezes palavras de nosso Jesus Cristo em arameu. E, portanto, era o idioma que se falava normalmente. Alguns livros estavam escritos em arameu. Por exemplo, o livro de Tobias, uma parte estava escrito em arameu. Foi muito difícil para São Jerônimo fazer a tradução. Qualquer momento conto para vocês, foi bastante interessante. O Evangelho de São Mateus foi escrito primeiramente em arameu, depois foi traduzido ao grego, e o que temos hoje já não existe mais esse original arameu, só temos as cópias em grego, e portanto temos os 3 idiomas básicos das Sagradas Escrituras. Agora que estamos exatamente em la mitad de nosso tempo, aproveito para descansar um pouquinho e recomendar a vocês que compartam o vídeo com outras pessoas, invito outras pessoas a participar também do curso, que suscríbanse no canal, aí os que estão acompanhando em Uruguai, que suscríbanse no canal de Los Heraldos del Evangelio, os que estão acompanhando em meu canal, que suscríbanse ao canal, os que estão acompanhando em Costa Rica, que suscríbanse ao canal aí de Costa Rica, e também que ponham me gusta ao vídeo, isso é importante, que ponham seu like, não que uno le gusta que ponga o like, não é por isso, sino porque por los métodos de YouTube, quando se põe o like, muitas vezes isso vai informar, digamos assim, ao YouTube que muita gente le gusta esse tema e, portanto, vai apresentar a outras pessoas também. Portanto, é importante que uno se suscríba no canal, ponga aí a campanita para receber as notificações
también dar su like a este video, compartir. Los que desean recibir los avisos del curso por WhatsApp, eu estou poniendo aí o WhatsApp que vocês podem utilizar para receber os avisos del curso. E, portanto, através desse WhatsApp, vocês podem receber os avisos del curso. Evidentemente, os que estão acompanhando em Costa Rica ou em Montevideo, os irmãos estão poniendo aí o WhatsApp que eles controlam para isso e que seria o que vocês devem utilizar. Bem, aqui também estou poniendo o link para o canal. Se vocês querem passar para outra pessoa, está colocado de uma maneira mais fácil de memorizar e de passar. Podem copiar aí. E também algumas pessoas que queriam, han perguntado como pode ser para ajudar, para colaborar. Então, evidentemente, podem ajudar a los heraldos do Evangelho, podem ajudar também a lo que esse trabalho que está sendo aqui. Les recomendo os que estão acompanhando desde Uruguai, que aí de Uruguai estão poniendo o link para vocês poderem seguir. Os que estão em Costa Rica também estão poniendo aí. E aqui, para os que queiram ajudar aqui, está colocado aí para vocês. Há dois links aqui, vocês podem optar por um ou por outro, se desejam ajudar. Também vou compartilhar com vocês já o link do próximo live, para que possam ter presente. Podem fazer uma captura de pantalla se querem, isso é interessante. Pode fazer uma captura de pantalla para depois ter os links presentes aí, para não perder a continuidade do curso. Bem, e por último, les comparto também a página de Facebook, aí está, a página de Facebook que vocês podem também acompanhar. Bem, já hicimos aqui um pequeno intervalo para descansar um pouquinho e vamos voltar a nosso tema. Vamos voltar aqui a nosso tema. Fazer um câmbio aqui, muito bem. Vamos lá. Então, hablávamos de la palabra de Dios. El lenguaje bíblico se expresa frecuentemente com essa expressão palavra, em latim verbo. E, portanto, nós devemos saber que essa expressão palavra, em latim verbo, em grego logos, que significa isso? Significa la palavra de Deus. La palavra de Deus não é como a nossa, simplesmente uma palavra, pero indica a vida que existe eternamente em Deus. Portanto, a palavra de Deus é algo mais que uma palavra humana. A palavra de Deus está em sua essência. A palavra de Deus é criadora. Por isso que quando Deus disse, hágase a luz se hace. Por isso que São Juan vai dizer que a palavra de Deus é nosso Senhor Jesucristo. Porque Cristo é criador. Cristo é a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus é essa que existe eternamente e que se comunica aos homens para promover a comunhão de los homens com Deus. Essa expressão de Ba Yahvé, em hebreu, é mais ampla que nossa expressão palavra. Por isso que quis poner aqui em hebreu, porque também indica não só a palavra, indica os acontecimentos salvíficos. Outro conceito importante, os acontecimentos salvíficos. O que significa os acontecimentos salvíficos? São as ações divinas em la história humana. Quando Deus atua na história humana, nós chamamos acontecimentos salvíficos. Portanto, a palavra de Deus é também acontecimento salvífico. Por exemplo, quando Moisés está huyendo do exército egípcio e abre o Mar Rojo, esse Mar Rojo que se abre é palavra de Deus. Esse Mar Rojo que se cerra sobre os egípcios e libera de uma vez a los judíos é a palavra de Deus, é acto divino. Actualmente, a liturgia é obra divina. E por isso dizia São Benito que a liturgia é a obra de Deus, é actio Dei, é ação de Deus. Aqui vemos que a expressão de Ba Yahvé significa algo mais que a palavra. São os acontecimentos salvíficos, são os mandatos que Deus ha dado ao ser humano como manifestação de sua vontade. Portanto, também o que dizem os profetas, quando muitas vezes nas leituras escutamos essa expressão, oráculo del Senhor. Oráculo do Senhor significa que Deus está dando aqui um mandato. É a palavra de Deus que vai para nós outros. Portanto, significa algo mais que uma simples palavra. É um acontecimento histórico. É uma ação divina em la história da humanidade. E por isso São Juan,
en el prólogo de su evangelio. Nosotros tenemos el evangelio de San Juan. Entre los 4 evangelios, el de San Juan es importantísimo. Y el evangelio de San Juan tiene una primera parte, los primeros versículos del capítulo 1, que se llama el prólogo del evangelio de San Juan. Y en el prólogo del evangelio de San Juan va a decir que Cristo es la palabra de Dios. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora vamos a un punto interesante, conocimiento ascendente y conocimiento descendente. Habíamos mencionado isso anteriormente. Qual é a diferença entre um conhecimento ascendente e conhecimento descendente? Antes disso, não sei se há alguma pergunta, Américo, que me está acompanhando, há alguma pergunta aí que vale a pena responder, Américo, que esteja mais importante. Muy bien, aquí vamos a ver las preguntas. Bom, não veo aqui nenhuma pergunta mais, são mais saludos e tudo. Então vamos seguir com nosso tema. Passamos aqui para o conhecimento ascendente e conhecimento descendente. Quando falamos do conhecimento de Deus, nós utilizamos a doble dimensão da analogia entes. Aqui já vimos uma palavra mais teológica, que significa analogia entes, a analogia del ser. Portanto, essa analogia, que hace uma analogia, uma comparação para poder entender o ser. E para que o ser humano pueda conhecer a Deus, existem 2 tipos de conhecimento. O primeiro, que nós chamamos de conhecimento ascendente. O que significa conhecimento ascendente? É o conhecimento que vai desde o ser humano, desde as coisas criadas, hacia arriba. E por isso chamamos analógico. Por analogia, vemos as coisas criadas. Que linda flor, que bela imagem, que belo animal, que pessoa tão educada, que pessoa tão santa, quem ha criado tudo isto. Então, a partir do conhecimento das coisas criadas, podemos chegar a Deus. Por isso, Santo Tomás de Aquino vai ser as 5 vias de conhecimento de Deus. O motor imóvel, a contingência, etc. Então, Santo Tomás nos dá 5 vias de conhecimento de Deus. Pero essas 5 vias de Santo Tomás de Aquino se basam em um ponto central, o conhecimento analógico. Por el conhecimento analógico, conhecendo as coisas criadas, chegamos a um conhecimento certo de Deus. Observem isso, por favor. Há um conhecimento certo de Deus. Não é um conhecimento dudoso. Podemos ter um conhecimento certo de Deus. Ora, esse conhecimento que é certo, temos a certeza, Deus é eterno. Por que Deus é eterno? Porque se Deus é o criador de tudo. Se Deus não for eterno, quem houvera criado a Deus? Há que existir um ser que é eterno. E esse ser é Deus. Todos nós temos uma idade, nascemos em um certo momento da história humana. O próprio universo tem uma idade. Portanto, é necessário um ser eterno. Esse ser eterno é Deus. Deus é eterno, Deus é criador. Deus é dotado de inteligência. Basta ver a complexidade de todo o cosmos, a inteligência de Deus, a vontade de Deus, a prodigalidade de Deus, a providência de Deus. Portanto, podemos conhecer tudo isso solo por la razão. Esse conhecimento é um conhecimento certo de Deus. Pero esse conhecimento, apesar de ser certo, podemos ter a certeza da existência de Deus, todavia não é completo. Por quê? Porque não podemos conhecer de modo analógico os mistérios divinos. Então, por la analogia, por el conhecimento ascendente, nós utilizamos categorias chamadas antropomórficas. O que significa antropomórficas? Antropos, homem, morfos, forma. Portanto, forma humana. Muitas vezes a Bíblia utiliza um linguagem antropomórfico. Então, por exemplo, escutamos nas Sagradas Escrituras, Deus estava airado. Salia humo de seus narizes. Evidentemente, Deus não tem ira como nós, nesse sentido humano da palavra. Deus não tem narizes, Deus é o Criador, um ser espiritual. Pero a Escritura muitas vezes utiliza um linguagem antropomórfico. Está escrito aí, é bom que guardemos essa palavra. Um linguagem antropomórfico que é um linguagem ao estilo humano, à forma humana. E, portanto, esse linguagem antropomórfico que podemos conhecer a Deus através das coisas criadas. E passamos para a segunda dinâmica,
que é a catalógica. Catalógica, que vem do grego, significa descendente. Por la dinâmica catalógica, nós podemos conhecer os mistérios de Deus, porque vem desde arriba hacia abaixo. Essa dinâmica catalógica, esse conhecimento descendente de Deus, se basa em la revelação divina. Por isso que nós não podemos entrar no estudo das Sagradas Escrituras, o livro de Gênesis, o livro de Éxodo, o livro de Números, o livro de Crônicas, sem antes conhecer os princípios básicos da revelação. Podemos conhecer a Deus através do conhecimento ascendente, pero esse conhecimento só será completo por el conhecimento descendente ou catalógico. É dizer, quando conhecemos a Deus por la revelação, podemos conhecer seus mistérios. O conhecimento ascendente, como disse a vocês, podemos ter um conhecimento certo de Deus. É aquele que nós adquirimos através de los sentidos. Então, por aí compreendemos o meio ambiente e através de tudo chegamos a Deus. Mas esse conhecimento, como tem como base o próprio ser humano, pode equivocar-se, pode cometer-se erro, pode especular. Como, por exemplo, dessa afirmação temos os científicos, o exemplo dessa afirmação temos os científicos. Muitas vezes os científicos se equivocam, afirmam uma coisa, depois cambiam, depois vem outra. Claro, porque os científicos conhecem por el conhecimento experimental. Agora, o conhecimento descendente é absoluto, porque o conhecimento descendente vem de Deus. Aqui vem o ponto importantíssimo. O conhecimento descendente se dá através do tempo, não se dá de uma sola vez. Esse conhecimento lo encontramos em la revelação divina. Esse conhecimento de Deus, nós lo entendemos com outros ouvidos e com outros olhos. Por isso que nosso Senhor Jesus dizia, por exemplo, muitas vezes, quem tem ouído para ouvir, que oiga. Então, o que significa essa expressão de nosso Senhor Jesus? É que nós não lo entendemos solo por la inteligência, sino que lo entendemos por la graça divina, por la inspiração divina. Não são suficientes para conhecer a Deus os sentidos humanos. Necessitamos de uma revelação. Como eu posso, por exemplo, saber o que outra pessoa está pensando? Eu digo, o que está pensando tal pessoa? Imagine que eu pensasse agora algo. Pensasse pensasse sobre um animal. Dissesse para você, que animal eu estou pensando? Vocês vão dizer tantas coisas e de pronto acertaria, de pronto não acertariam. Mas se eu digo, estou pensando tal animal, então aí sim, estou pensando um gato, por exemplo, aí sim, porque eu revelei o que está em meu interior. Se há um ser humano, nós não podemos conhecer seu interior, se ele não revela, quanto mais o próprio Deus. Portanto, Deus é quem se revela ao ser humano. Em conclusão, a fonte do conhecimento descendente é o próprio Deus. Deus não está sujeito a nenhuma corrente de pensamento, porque Deus é a norma do pensamento, Deus é o Criador. Pero, quando o ser humano busca o conhecimento por suas próprias forças, prescindindo de Deus, se encontra a impossibilidade do conhecimento completo de Deus. Agora vamos já caminhando para o final de nossa primeira apresentação, as formas de revelação. Quando falamos em revelação divina, sempre pensamos na Bíblia, não? Palavra de Deus, o que está escrito. Quantas vezes afirmamos alguma coisa e as pessoas dizem, isso está na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Que livro? Que cita bíblica, etc. Então, qual é a forma da revelação? A revelação divina não se dá solo por palavras. A revelação divina se dá mediante ações e palavras. Aqui é importante considerar isso. A revelação se dá por ações e palavras. Eu dava o exemplo para vocês do mar rojo que se abre. É uma ação divina que se hace revelar. Com nosso Jesus Cristo, nós vamos ter muitos exemplos de ações e palavras. Cristo chega e hace, por exemplo, o sermão de la montanha. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque de ellos será o reino de los cielos. Então, nosso Jesus Cristo disse várias coisas, ensinanças por palavra, pero também a ensinança de nosso Jesus Cristo por ações. Por exemplo, quando Cristo chora, está Lázaro morto e Cristo chora, ele está revelando que ele é ser humano, ele é homem, tem sentimentos humanos, ele chora. Quando Cristo perdona pecados,
está revelando que Ele é Deus. Há um momento que chega uma pessoa que era ciego e Cristo coge la tierra con su saliva, lo unge y lo hace ver. Entonces Cristo aquí está instituindo como serão os sacramentos. Utiliza matéria humana, utiliza a saliva que é de Ele para hacer uma cura. Portanto, Deus, nosso Senhor Jesucristo aqui, por ações está revelando. Esse ponto é bastante importante que tenhamos presente, que nosso Senhor Jesucristo se revela também por ações. Então, Cristo, tudo que falou durante 3 anos com os apóstolos, evidentemente não está nas Sagradas Escrituras tudo o que Cristo ensinou aos apóstolos. Que afirmação é esta? Abra o Evangelho de São Juan, e São Juan termina seu Evangelho exatamente com essa afirmação. Se tudo o que Cristo ha hecho e hablado fosse posto por escrito, todo o mundo não caberia, seria pequeno para caber todo o que Cristo escreveu, falou e isso. Portanto, toda a ensinança de Cristo transcende o que está escrito nas Sagradas Escrituras, porque Cristo habla por palavra, pero também se revela por ações. A revelação se dá por ações e palavras. Pero essas ações e palavras estão intimamente ligadas entre si, se esclarecem mutuamente através de uma pedagogia divina particular. Então, temos uma pedagogia divina particular. Deus se comunica gradualmente ao ser humano. Aqui encontramos um ponto importante. A revelação não se dá de uma sola vez, se dá gradualmente. Deus vai preparando através de alianças. Há uma primeira aliança que Deus faz com Adão. Depois Deus vai fazer novas alianças. São várias alianças hasta a eterna aliança e definitiva aliança com nosso Senhor Jesus. Portanto, aqui uma clave de compreensão da Sagrada Escritura. Já havíamos falado da clave cristológica. Agora falamos de outra clave, de las alianças. A antiga aliança, a nova aliança. Então, quando abrimos as Sagradas Escrituras, encontramos nela um ponto importante, a progressividade da revelação. E aqui entramos um ponto peculiar, importante da história da salvação. É um ponto peculiar e muito importante na história da salvação, porque Deus ha desplegado sua revelação através de um pueblo, através da história de um pueblo que tem sua cultura própria. E, portanto, eu devo conhecer a cultura desse pueblo para poder entender corretamente as Sagradas Escrituras, para poder entender a revelação divina. Que esse pueblo é o instrumento humano, valioso, que Deus se utilizou para revelar-se. O pueblo chamado o pueblo de Deus. Muitas vezes decimos, pero são os hebreus, são os judíos, são os israelitas. Qual é a diferença entre as 3 palavras? Os judíos se chamam hijos de Israel. As 12 tribos dos hijos de Jacob, os hijos de Israel. E por isso eles se chamam israelitas. Esse é o nome com que eles se conhecem a si mesmos, os israelitas. A palavra hebreus era como os outros pueblos chamavam a los israelitas. É curioso isso. Sabe o que significa hebreu? Hebreu significa pueblo desorganizado. Significa nômades. Quer dizer, os pueblos que eram inimigos de eles, los chamavam de hebreus. E a palavra judíos já se remite a um período posterior, que é a instituição do reino de Judá, que quando David institui o reino de Judá, quando toma a fortaleza de Sion, institui o reino de Judá, e aí em Jerusalém se queda exatamente a tribo de David e a tribo de Benjamim. Depois vão também a tribo de Levi e outras pessoas que vão a viver aí. Pero os judíos propriamente seria algo que vai venir depois, esse povo que vem de la tribo de Judá e os que se uniram a la tribo de Judá. Bien, aqui temos também o depósito da fé. Antes de entrar aqui, não sei se há alguma pergunta interessante aí. Alguns estão pedindo para recolocar os links, aqui o número de WhatsApp. Vamos pôr de volta. Aí está. Vou pôr também o correio. Muito bem. Então, já para finalizar, estamos já próximo de
de nosso horário, vamos ser exatos no horário, vamos entrar no tema do depósito de la fé. Vamos iniciar esse tema do depósito de la fé, já é conhecido por alguns e pero por outros não. A revelação divina não se restringe a lo que está em las escrituras. Então, aqui é um ponto importantíssimo. Devemos ter presente isso. A revelação divina não se restringe a lo que está em la Bíblia. O próprio São João disse isso. Se tudo o que está escrito, que foi hecho por nosso Senhor Jesus Cristo, colocasse na Bíblia, o mundo seria pequeno para poner. Portanto, a revelação, o que Deus se ha revelado, não se restringe a lo que está na Escritura, sino que alcança também a transmissão oral, através das ações e palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e de los acontecimentos salvíficos, como hablamos anteriormente. El conjunto de las Sagradas Escrituras e de la tradición. Observe um detalhe que tradição está escrita com a T maiúscula. E, portanto, é importante aqui conhecer isso, que a tradição está escrita com T maiúscula. Por que isto? Exatamente, a tradição com T maiúscula significa a revelação divina. Algumas pessoas estão perguntando sobre o texto de... Aqui, vocês podem buscar o texto em meu blog. Eu vou pôr aqui o texto para acompanhar depois. Vamos pôr aqui por escrito. Aí está onde vocês podem ter o texto de la apresentação de lo que estou explicando para poder revisar. Então, já para finalizar, como decíamos, o que significa o depósito da fé? O depósito da fé está constituído por las Sagradas Escrituras e por la tradición, es decir, la revelación divina se dá primeiro por la tradición. Las tradiciones orales que se vão transmitindo. La Bíblia, por exemplo, foi escrita em quanto tempo? Os autores discutem. Alguns dizem que a posta por escrito foi no ano 1000 a.C., outros dizem 1700 a.C., e se queda mais ou menos por aí, 2000 a.C., entre o que é estudado, o autor mais seguro dava mais ou menos 1700 a.C., se começa a gestação das Sagradas Escrituras. Pero antes disso, o que passa? Temos a transmissão oral. Al início não havia as Sagradas Escrituras, são primeiros, vão pondo por escrito, e só com Moisés é que se vai começar realmente a pôr por escrito alguns livros da lei, e posteriormente, no exílio de Babilônia, depois do exílio de Babilônia, por el ano 570 a.C., aí sim se começa a pôr por escrito. Portanto, hasta esta época, desde Adão e Eva, hasta o exílio de Babilônia, praticamente não existia nada escrito. Existiam as tradições orales. O próprio Novo Testamento também. Quando Cristo morre, não existe Novo Testamento. Quando São Paulo transmite as verdades da fé, não existia o Novo Testamento. São Paulo é o primeiro a escrever algum livro que está no Novo Testamento. E por isso São Paulo é para nós um grande testigo da tradição. É interessante alguns textos de São Paulo. Por exemplo, vocês podem ver aí a 1 de Coríntios 11, 2. São Paulo disse: alabo porque todas as coisas acordais de mim e conservar as tradições tal como los he transmitido. Então, 1 de Coríntios 11, 2, São Paulo nos habla da tradição. Em la mesma 1 de Coríntios 11, 23, São Paulo vai contar uma palavra importantíssima, vai dizer: eu los transmito uma tradição que he recebido del Senhor, que transmito a vocês. Em la noite que iba a ser entregado, e aí vem o relato de la Eucaristia. Em la segunda de Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 3, versículo 6, hermanos, os mandamos que aparteis de todo o que viva desordenadamente e não segundo a tradição. Vê a importância que São Paulo dá à la tradição. E por último, é bom apontar esta porque é muito importante, la segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, hermanos, manteneos firmes e conservad as tradições que habéis aprendido de nós outros, de viva voz ou por carta. Aqui é interessante, então, São Paulo nos mostra a tradição de viva voz e escrita. Portanto, a tradição é aquilo que é transmitido oralmente, portanto, a predicação de los apóstolos, tudo aquilo que os apóstolos aprenderam de nosso Senhor Jesus Cristo
y van poniendo en práctica, es lo que significa la tradición. E aqui é importante que tenhamos isso bem presente, o tema da tradição. Porque quando nosso Jesus Cristo viveu com os apóstolos, ele não ha revelado solo o que está na Escritura, ele ha revelado muito mais. Portanto, se nós não aceitamos a tradição como revelação divina, estamos amputando a maior parte de lo que Cristo revelou aos homens. E é palavra de Deus. Portanto, a tradição é palavra de Deus, do mesmo modo que a posta por escrito. Porque a posta por escrito foi posterior à tradição. A tradição antecede a posta por escrito. E, portanto, a tradição, junto com as Sagradas Escrituras, constitui o que chamamos o depósito da fé. O depósito da fé é onde estão todas as verdades de fé que nós devemos pôr em prática. Essas são as verdades de fé que nós devemos basar nossa fé. O que está na Escritura, o que está na tradição. E hasta quando vai esse depósito da fé? Hasta a morte do último apóstolo. Porque, claro, como os apóstolos receberam a tradição de nosso Jesus Cristo, são os apóstolos que vão transmitir essa tradição. Mientras os apóstolos estão vivos, se mantém a tradição da igreja. Depois que morrem os apóstolos, se finaliza o que nós chamamos a tradição. Muito bem, então já chegamos a nosso horário. Les invito o próximo lunes a las 8:15, horário de Peru. Evidentemente, quem está em outros países, Costa Rica, eu sei que é uma hora antes. Exatamente, Costa Rica é uma hora antes, 7:15. Paraguai são 2 horas depois, aí em Paraguai já são quase meia-noite. Paraguai é uma hora depois de nós. Cidade de México é a mesma hora, Colômbia é a mesma hora. Já publiquei para vocês, vou colocar de volta o link do próximo live, para que vocês possam ter presente. E também os links aqui para os que desejem enviar algo, que queiram colaborar e tudo. Muitos de vocês estão acompanhando, porque houve pessoas que quiseram apoiar a divulgação e por isso, graças a Deus, estamos aí. Bem, há alguma pergunta que vamos responder? Creio que quero manter no horário, há muitas perguntas. Eu pido o seguinte, os que tenham perguntas, podem enviar por el correio. Vamos pôr de volta aqui o correio. Aqui vamos pôr de volta o correio. Vocês podem enviar as perguntas por el correio para que eu responda na próxima classe. A próxima classe é o lunes seguinte. Vamos começar hora exata, às 8:15, Deus mediante, hora exata. Hoje começamos exatamente 8:15 e procuramos ser bem precisos no horário, porque se uno perde uma parte, depois se queda um pouco perdido, não? Então, uma graça estar com vocês, uma alegria muito grande ter a presença de todos vocês aqui. Muita gente nos está acompanhando de vários países do mundo. Vamos fazer a oração, pedindo ao Senhor que bendiga a todos que nos estão acompanhando, bendiga também a los que vão assistir depois, e que inspire este amor a las Sagradas Escrituras, para que nós conozcamos bem a Escritura, mas sobretudo amemos a las Sagradas Escrituras. Esse amor verdadeiramente de coração, porque Deus se ha revelado por amor. Nós devemos responder com amor. Vamos rezar, portanto, pedindo por a intercessão de todos. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Jesucristo, Deus e homem verdadeiro, enviado por el Padre para a salvação de los hombres, nascido de la Santíssima Virgem Maria, nuestra Madre, tu, Senhor, que has sacrificado toda tu vida por nós en el alto de la cruz, derrama tu graça sobre essas pessoas que nos estão acompanhando, su bendición para sus familiares, para su fidelidad a Dios y sobre todo para que sepan defender la fe cristiana, la verdad revelada por Dios delante de cualquier ser humano, que seamos todos nosotros verdadeiros heraldos del Evangelio. Os pedimos, Senhor, por intercessão de vossa Madre Santíssima. Deus te salve Maria, llena eres de graça, el Senhor es contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que a Virgem Santíssima esteja com todos vocês. Aqui, uma pessoa está ponendo de volta aqui, Tessalonicenses 2:15, segunda de Tessalonicenses, não nos olvidemos, muito importante. Graças a todos que nos acompanharam, uma alegria muito grande e que a Virgem Santíssima esteja no coração de cada um de vocês, com a bendição de Deus
e com o amor de nosso Senhor Jesucristo. Vamos nos despedir e vamos nos unir para difundir um pouco mais e próximo lunes nos encontramos às 8:15. Salve Maria!